Oi, galera, boa noite, beleza? É, Tô deixando essa aula gravada para vocês, pessoal. Sinto muito de não poder estar aqui online, ao vivo com vocês, né? Então, eu tô deixando essa aula gravada, pois, como vocês todos sabem, eu trabalho na indústria, já falei na aula de ontem, né, de metodologia. E como eu trabalho na indústria, às vezes demanda de alguns serviços externos e eu vou ter que acompanhar um serviço que vai acontecer durante essa semana próxima. Quer dizer, eu estou gravando no sábado, né? Durante essa semana que estamos falando agora. Então, eu não poderei estar aqui, né? Não posso estar aqui ao vivo com vocês. Então, eu deixei essa aula gravada, né? Avisei toda a coordenação, o pessoal da coordenação, os diretores, tanto da Van Gogh quanto da FATEC. Eu peço desculpas, né? Mas essas coisas acontecem. Mas a semana que vem vou estar aqui normalmente, tá bom? E daí eu deixei essa aula gravada porque o conteúdo não pode parar, tá certo? Então, a aula de hoje, galera, a gente vai entrar, né, no conteúdo novo, a gente vai falar sobre poluição, vai falar sobre conceitos de poluição, tipos de poluição, a legislação implicada, né, sobre a questão da poluição, as consequências, né, e a questão também de tratamentos, né, possíveis tratamentos sobre a questão dessas poluições, né, o que a gente pode fazer para mitigar as consequências relacionadas com a poluição. Então, é, a gente inicia aí com algumas imagens chocantes, né, sobre a poluição, tanto atmosférica, quanto hídrica, quanto de solo, né? Então, a gente tem diversos tipos de poluição que afetam não só o ambiente, né, a vida vegetal, a vida terrestre, a vida marinha, mas também afeta diretamente o ser humano, né? E é engraçado porque nós mesmos causamos isso. E existem muitas formas de poder controlar e poder prevenir esse tipo de acidente, né? E de crime, na verdade, né? Porque é tudo. Existem legislações, existem controles, existem normativas, existem instruções, né? Existem metodologias, existem técnicas, existem tecnologias para poder diminuir ao máximo, né, as consequências causadas por tipos de poluições diferentes, né? Então, nesse caso, lógico que às vezes acidentes acontecem, mas acidentes nesse nível não podem acontecer e eles podem ser controlados, né? Então, pode existir um controle, um dinamismo para que evite-se ao máximo, né, esse tipo de poluição. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? Eu peguei essas imagens da internet, né? Tô colocando aqui para vocês a fonte, né? Quem quiser saber mais sobre a reportagem, né? Essa imagem reflete, né, aquela questão do vazamento de petróleo que chegou às praias do Rio de Janeiro em novembro do ano passado, que teve o vazamento, né, daquele navio da Grécia, né? Então que ninguém sabe até hoje, ninguém sabe até hoje da onde que surgiram essas manchas de óleo, né? E o óleo, na verdade, a gente chama, né, vulgo óleo, mas pelo que aparenta ser, né, os cientistas chegaram a pegar amostras e estudar isso é petróleo bruto, né? Então e tinham também derivados de petróleo, né, que são essas massas, né? Que são compostos retirados do processamento do petróleo. Então, a gente acaba ficando chateado, né? E acaba vendo essas imagens impactantes e na verdade, a função dessas imagens é justamente isso nessa aula de hoje, né? Para a gente refletir e para a gente, sabe, tentar o que a gente pode fazer com relação a isso, né? Na nossa mão, meros ninguéms, né? Vamos falar a verdade, porque quem controla tudo é a economia, no caso, quando a gente fala de economia, a gente não está falando da economia sustentável, mas sim de uma economia exploratória e sem nenhum tipo de controle, porque para acontecer esse tipo de situação está totalmente descontrolada, que nem as situações, né, dos acidentes, porque na verdade são crimes, né, ambientais que ocorreram em Brumadinho, em Mariana, né? Então, poxa, são situações que existem controle, né? E a gente já teve evidências, fatos, né, demonstrando que esse controle não estava sendo feito, né, para que esses acidentes ocorressem, enquanto que não foi acidente, né? Já foi taxado como crime, porque realmente foi um crime.
E a mesma coisa é isso, né? Esse tipo de vazamento provavelmente, né, poderia ter sido evitado se houvesse algum tipo de controle, seja de manutenção, seja de estoque, né, do que estava indo, da logística, né, do controle até, né, na hora, né, dentro da própria embarcação, e assumir a responsabilidade, né, de se fazer uma tratativa sobre isso e não simplesmente deixar do jeito que está. Né? Então, a gente teve noticiado que as maiores ações tomadas nesse acidente do derramamento do petróleo, né, nas praias aqui do Brasil, foi proveniente de ONGs, dos próprios ribeirinhos, da própria população que ali nas praias viviam, né, os nativos daquela região, que se movimentaram e aplicaram uma força-tarefa para poder arcar com essas consequências e limpar, né, toda essa sujeira que foi proveniente desse acidente. Eu não gosto de falar acidente, gente, porque, sabe, esse tipo de situação pode ser muito bem controlado. Então, essa é a imagem, né, que remete a esse caso, né? Então, na verdade, são N casos, né? Aqui uma imagem também impactante, né, da situação dos animais que sofrem, né, com as consequências da ação antrópica, tipo, é inevitável, né? Aí a gente tem também uma imagem chocante da poluição, né? Então a poluição, aqui no caso hídrica, né, que chega às encostas, e é engraçado, porque a gente acha que essas coisas não acontecem com a gente. Eu agora estou dando aula para vocês e vendo o entardecer do sábado, esse sábado que foi maravilhoso, por sinal, um sol, né? Um solzinho, céu limpo, e é bem nesses dias que você consegue ver no horizonte aquela divisão, né, entre a faixa atmosférica, né, entre a faixa próxima à cidade, né, a metrópole, que é aquela faixa escura, densa, carregada de material particulado, e você vê essa separação mesmo. Eu lembro de um episódio que eu estava na sacada de um prédio de um amigo meu, assim, e tipo, era super alto, ali na frente da UTFPR, assim. E na época que eu fazia mestrado, e daí a gente estava na sacada, um dia bem bonito, assim, que nem hoje, e eu olhei, assim, foi impressionante, porque a gente estava acima da massa de material particulado, sabe? Então, quando eu olhava para baixo, assim, dava para ver aquela massa, assim, sabe? Era uma coisa horrível. Então, tipo, a gente sofre essas consequências, né? A gente tem evidências que o número, né? O número de pessoas com doenças respiratórias crônicas, né? Advinda realmente de toda essa poluição, principalmente das pessoas, nós, né? Que moramos em regiões metropolitanas, né? Em metrópoles, em regiões mais populosas, né? Então, a gente acaba sofrendo com essas consequências, né? A poluição, né? Como você pode ver, vocês podem ver aqui, eu coloquei até aqui o link da notícia, se vocês quiserem pesquisar depois, né? Poxa, a poluição mata mais de 633 crianças por ano no Brasil, né? Esse é um dado de 2018, né? Foi publicado em 2018. Realmente, eu vou mostrar para vocês depois que uma pesquisa rápida no Google acadêmico, você vê vários artigos, né, da área da saúde, da área do meio ambiente, né, publicando artigos, né, diretos sobre as consequências geradas a partir de poluições atmosféricas, hídricas ou de solo. Então, é uma situação bem dramática, né? Já cientificamente provado que a gente está num limiar, num patamar em que só tende a piorar se nós não tomarmos ações para reduzir as fontes, né, de poluição significativas. E se a gente não tomar uma providência, a gente tem o poder do quê? De voto, a gente tem poder do quê? De fazer a nossa parte em casa, de educar, de ensinar, de propagar o conhecimento, né? Para justamente a gente entender melhor. Isso eu sempre bato na tecla, sempre bato aqui nas nossas aulas, né? Que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, menos ignorante a gente fica, né? E a gente sempre tem o que aprender. E a gente tem que ser mais empático, a gente tem que olhar, né, com uma visão de que existem possibilidades, a gente tem que exigir mais, sabe? Então, eu trabalho na indústria e eu exijo, né? Eu trabalho na parte de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria e na parte de processos.
Então, assim, na parte de processos, eu exijo que todas as chaminés, que todas as nossas fontes emissoras de gases poluentes sejam controladas, sejam vistoriadas, sejam monitoradas e que haja tecnologia para mitigar, né, o número ou a quantidade, né, de gases poluentes emitidos. Então, existe legislação para isso, existe metodologias para isso e existe tecnologia para isso. Né? Logicamente que aquela questão que eu falei, né, de gases como, por exemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, né, os carbonos, muitas vezes a emissão é tão grande, né, extrapola um nível em que muitas vezes alguns tratamentos não são tão eficazes, né? Mas existem formas de você poder, então, transformar esses elementos químicos, né, em outros. Tá? Então, você canalizar, só que isso precisa de investimento, isso precisa de gente que se importa, né? E essa gente que deveria se importar é justamente as pessoas que só pensam no lucro, né? Então, eu não estou falando, gente, pô, de parar de consumir, não é isso, sabe? Não é parar com a economia, não é a gente voltar à idade das cavernas, mas sim encontrar soluções, e essas soluções existem, né? Para que a gente possa minimizar o máximo os impactos ambientais que ocorrem a partir dessas poluições, tá certo? Aqui, né, tem a poluição hídrica evidente do Tietê, né? O trecho morto do Tietê, a gente chama de trecho morto a porção, né, daquela região que não tem mais vida, não tem mais condições de sustentar nenhum tipo de forma de vida, né? Ali naquele ambiente, né? Forma de vida que eu digo, bactérias, vírus, fungos, né? Então, existem, lógico, seres vivos que se adaptam a essa região afetada, mas não a vida que eu quero dizer, a vida, né, de animais terrestres, né, de outros filos, a vida, né, que eu quero dizer também de nutrientes, né? Então, você acaba retirando todos os nutrientes que existem naquela região, e isso a gente chama de trecho morto, né? Então a gente tem a faixa também, né, da água do Rio Doce, né, que foi afetado na época da tragédia lá de Mariana, né? Em que uma grande faixa, né, desse rio, e se não em praticamente toda a sua extensão, foi comprometida por causa do vazamento do material tóxico, né, da mineração. Então, a gente não tem mais possibilidade de vida nesse tipo de ambiente. E o que a gente tem que fazer? Existe tecnologia para limpar isso, para remover esses poluentes e trazer a vida? Claro que existe. Só que precisa do poder público, precisa do poder privado, né, para investir pesado ali para a gente conseguir limpar, e precisa haver controle do que é, né, julgado nesses pontos, né? Então você tem aí a extensão, né, do Rio Tietê, que passa de 600 quilômetros, 500 quilômetros, tá? Já está desses 500 quilômetros, já está aí 163 quilômetros praticamente de poluição, né? Isso é um dado de 2019, tá? Tá aqui a notícia, né? O link da notícia, se vocês quiserem ir atrás para saber mais. É realmente muito devastador, né? A minha mãe que morou em São Paulo, a minha mãe é de 1940, então ela é idosinha, né? Já ela nasceu na época da Segunda Guerra. E ela fala que o Tietê, ela morou, né, em São Paulo a vida toda, e o Tietê era um lugar onde se pescava, onde as crianças brincavam, nadavam, né? Então veja que muitas vezes a evolução acaba se tornando uma involução, né, do ponto de vista ecológico nesse caso. E isso nos afeta diretamente, né? Porque a gente precisa de água. Nosso planeta, por mais que ele tenha a quantidade demasiada de água, mais água do que espaço terrestre, né? Não é tão simples, porque a água consumível ela está acabando, né? As fontes estão secando, justamente por causa dessa devastação demasiada que gera, né, essas mudanças climáticas que acabam por não dar possibilidade para que aqueles ciclos biogeoquímicos possam funcionar, né? Que é o caso que a gente está sofrendo aqui agora, né? Então, apesar de a gente estar com o fenômeno da laninha, né, que são fenômenos naturais,
a gente, como eu disse, né, a gente só catalisa isso, a gente potencializa, né, para que esses fenômenos sejam cada vez mais frequentes e mais fortes. Por quê? Porque não há, né, mais os miniciclos biogeoquímicos em determinadas regiões, que impedem, então, que haja filtração do ar, que haja aumento da umidade da atmosfera e nutrientes no solo, e assim por diante, né, que foram ciclos biogeoquímicos que a gente estudou aula passada. Então, isso é bem relevante a gente lembrar disso. Aqui está, então, o crime ambiental em Mariana, né, em novembro de 2015. Essa foto eu tirei, né, desse link aqui, que é uma reportagem sobre o assunto. É devastador, né? De chocar, é de deixar a gente de cara, putaço mesmo, desculpa a palavra, mas é isso, a gente fica pé da vida, porque a gente vê tanta coisa errada, né? Então a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Porque de quem que é essa responsabilidade? Até hoje ninguém foi ser responsabilizado, até hoje está uma lenga-lenga para pagar a indenização para essa galera. E é empresa, gente, que vale milhões, bilhões. Tipo, entende? Não é gente pequena, é gente que está na bolsa, sabe? E assim, eu falo com seguridade porque meu marido trabalha na bolsa, então a gente vê as movimentações, né? A gente trabalha, né, não muito, mas ele trabalha com isso, né? Ele acompanha. E assim, sabe, quando a gente vê o mercado financeiro mesmo, a gente vê a gente vê quem tem a grana. E são esses caras, são essas pessoas, são essas corporações, né? São essas corporações que têm que se responsabilizar por isso, né? Porque estão fazendo da casa do planeta a casa deles, né? Então, assim, até que ponto, né? Isso é viável. Já não é viável mais, né? Estudos científicos já mostram que a gente está no limite, que 2050, meu amigo, a gente vai estar sofrendo cada vez, né? A gente vai estar sofrendo, como se diz hoje, quem sofre com as mudanças climáticas não é a gente que está ali no centro da metrópole, né? É a galera que está em torno. Né? Então, se você for ver assim, furacões, tsunamis, né? São regiões ibéricas, regiões costeiras, regiões que não fazem parte do nosso convívio, então a gente acha que para a gente está tudo bem. Né? Então, quando a gente vê situações que são provenientes desse tipo de ação, desse tipo de política dessas empresas, dessas grandes corporações, sabe? É você entender como isso funciona, para você pensar e fazer a coisa certa, para você entender melhor essas situações, né? E poder argumentar e achar soluções para essas questões. Desculpa, gente, meus dog. Ai, que saco, meu cachorro, desculpa aí, tá? Olha aí, ser vivo! Eu vou te matar, cachorrinho! Mas que coisa! Então, pessoal, aqui a gente tem. Ops, desculpa. Aqui a gente tem uma região. Nossa, isso aqui, gente. Vocês sabem o que é garimpo? Vocês entendem sobre garimpo? Garimpo é um tipo de mineração, né? É a mesma coisa que uma grande mineradora faz, só que a mineradora faz com mais controles e de uma forma legalizada. E já deu merda, né? Vocês já viram o que aconteceu, né? Que é a questão da Vale e tudo mais, Samarco, né? A mineração, o garimpo, na verdade, é uma forma de mineração, né? O garimpo, ele é proibido, né? Por quê? Porque no garimpo, se você, talvez a grande maioria não saiba como que funciona o garimpo, por quê? Porque sempre o argumento de quem quer explorar é assim, existe lá o minério, tem que explorar, deixa o índio explorar, deixa não sei quem explorar, né? Não, a gente vai abrir as portas para a exploração daquela região. Cara, não é assim que funciona, porque você sabe como é que funciona o garimpo, sabe o que eles utilizam para minerar, principalmente ouro, prata, né, e alguns outros elementos metálicos. O garimpo funciona utilizando outros metais. Só que assim, os metais, eles existem na natureza. Só que aquilo que eu falei já na aula, gente, a natureza, ela tem o seu formato.
A quantidade de nutrientes, a quantidade de elementos químicos que existem em determinadas regiões não podem ser alterados, porque você muda o ecossistema daquela região. Então, o garimpo, o que você faz para tirar os metais, né, e outros elementos químicos que são parte do garimpo, né? Então, por exemplo, para você minerar ouro, você precisa de utilizar outro metal para fazer a liga metálica, que daí você remove esse minério. Então, você utiliza o que para tirar o ouro? Você geralmente utiliza mercúrio. Mercúrio é extremamente cancerígeno. Né? Então, para você tirar esse ouro do garimpo, você vai ter que usar mercúrio. E esse mercúrio fica onde? Fica aqui, ó, além do assoreamento que você faz em todo o solo, né? Que isso aqui é uma poluição, né, de solo extremamente já chegou aqui no limite, né, dessa área. Então é extremamente agressivo, como vocês podem ver, e toda essa lama, todo esse lodo aqui, né, tem altas concentrações de metais pesados. Então, chumbo, mercúrio, né, que são metais pesados que provocam, né, a mortandade de toda a fauna, de toda a flora dessa região. Além de que quando você garimpa, você tem que remover, né, o solo daquela região, né, as camadas rochosas daquela região, causando então o que? O assoreamento, né? Então veja que não tem nem mais vegetação nessa área. Você impossibilita, você empobrece esse solo e você impossibilita o crescimento da vegetação nessa região, causando uma hora que isso aqui secar, isso aqui, esse lodo tóxico, né, de metais pesados secar, isso aqui vai virar, sabe o quê? Isso aqui vai virar lixo tóxico, né? E não cresce mais nada aqui, desertifica o solo e não volta mais ao normal. Né? Então, por mais que a natureza tenha capacidade de regenerar, cara, é a mesma coisa, você tem um corte, se você se corta, vai cicatrizar. Mas, porra, leva várias facadas ali, você tem que amputar o braço. Entendeu? Então, é a mesma coisa com a natureza. Quanto mais você agride, menos chance ela tem de regeneração, né? Então, assim, o garimpo é uma situação muito delicada, por isso que existem indústrias para isso. O garimpo feito de maneira artesanal, ele não é uma metodologia interessante, né? É uma metodologia, e sim uma metodologia agressiva para o meio ambiente, né? E que deve sim ser proibido. Deve ser proibido. Né? Então, existe toda uma legislação, né, para você minerar. Né? Então, porque minerar então não pode? Não pode, cara, pode sim. Pode minerar, só que existe toda uma lei, existe toda uma normativa em cima disso, e essas normativas elas vão ficando cada vez mais rígidas, e tem que ficar cada vez mais rígidas, porque senão abre o cerco, olha aí o que acontece. Né? Então não é assim, só tipo, vamos dar terra lá para a galera garimpar e vamos liberar o garimpo porque a gente tem que explorar. A gente tem que parar com essa mentalidade de que exploração é algo eficaz. Muito pelo contrário, quanto você mais explorar de forma insustentável, de forma linear, você não tem né, o ciclo da sustentabilidade. Tá? Então, não é uma forma legal de se gerar economia, tá? Existem milhões de outras formas. Essa forma não é legal, só que é uma forma fácil, né? Isso aqui dá dinheiro para poucos. Não é o cara que está ali minerando que vai ganhar. É o cara que está sonegando, né, impostos de legislação, está sonegando investimento em tecnologias para está sonegando não, está deixando de investir em tecnologias para cuidar do meio ambiente, visando o quê? O lucro, né, da exploração, e o lucro, né, é exorbitante, que é o lucro sem você tirar desse lucro, né, formas de você sempre poder explorar de uma forma viável, né? Então, realmente, isso é uma tristeza, tá? E a gente tem aí evidências de que o garimpo está aumentando cada vez mais. E ainda mais agora com o relaxamento, né? Deixar passar boiada aí para essa galera explorar. É esse o termo, deixar passar boiada. Disse muito bem o nosso ministro. Mercúrio tóxico envenena a Amazônia. Olha aí.
né? Esse é um dado de 2018, uma reportagem, né, que eu tirei aqui daqui, mas, gente, é isso que eu falo, existem essas reportagens, você pode ir nas fontes, aí depois você faz uma pesquisa científica para saber, né, a veracidade desses dados. Tá, então a professora foi atrás, é de fato, sabe? Existem muitos artigos que evidenciam realmente já mercúrio tóxico envenenando vários pontos da Amazônia, em que em que é deixado vários pontos, vários ecossistemas, gente, são ecossistemas. Tá? Então a Amazônia ela é lotada de infinitos ecossistemas ali, né? Desde o ecossistema microbiano até o ecossistema, né, de macro, tá? Então é evidenciado que o mercúrio tóxico proveniente então da mineração está sendo achado aí, né, em grandes concentrações em várias regiões da Amazônia. A gente tem Cubatão, uma foto, uma imagem de Cubatão, que já foi eleita aí a cidade do Vale da Morte, porque era uma cidade que não era praticamente Beijing na China, né, só que no Brasil, né? Então assim, uma cidade que as emissões atmosféricas eram tão significativas que você não conseguia enxergar o sol. Pra vocês terem uma ideia. Isso acontece na China também. Hoje não mais, né? Então a China tomou muitas providências. A China era totalmente descontrolada, gente. Né? Então assim, tem melhorado muito, né? Então eu estive lá alguns anos atrás, estive em Beijing, Badaling, em Xangai, né? Então em Beijing, que é Pequim, né? Foi uma cidade que também foi considerada como Vale da Morte, em que as pessoas só podiam andar de máscara, 50% da população que ia para o hospital ou que morria era proveniente, né, de doenças aí de respiratórias ou cânceres, né, causados pelas emissões atmosféricas das indústrias, que não tinham nenhum tipo de controle, né, e depois de um tempo, né, quando eu fui para a China, foi incrível, assim, que as pessoas realmente usam a máscara normalmente, né? Então a gente usa aqui agora por pandemia, né? Mas lá eles usavam por causa de poluição mesmo, né? Então é uma máscara especial, né? Que tem até uma tela assim, que tem um tipo de filtro, né? Então não é como se fosse uma máscara para máscara para particulado mesmo, né? Só que mais simples, né? Do que essas industriais para usar no dia a dia. E realmente, quando fui para lá, eu senti as consequências, né? Então, garganta seca, olho muito seco. No terceiro dia lá, eu fiquei 10 dias. No terceiro dia, meu nariz começou a sangrar de tão seco que estava, e a professora fuma ainda para ajudar, né? Então, piorou a situação. Daí vocês vão dizer, professora, fica aí falando de meio ambiente, de poluição atmosférica, mas gosta de um cigarrinho. Gente, eu tô fazendo mal para mim mesma, tá? Não tô fazendo mal para ninguém mais. É para mim mesma, de verdade. E eu nem fumo mais esses cigarros industrializados, né? Mais aqueles tabacos artesanais para não, né? Então a gente tenta fazer de alguma coisa. A gente tenta fazer alguma coisa, lógico, não podemos ser hipócritas no ponto de lutar por alguma coisa que não vai acontecer. Aquilo que eu falo, eu não luto contra o capitalismo. Mas sim, mas eu luto e eu brigo e eu fico brava e eu quero, né, sempre passar isso adiante de que não é para brigar contra o capitalismo. O capitalismo não vai embora e nem tem que ir embora, mas tem que se renovar, né? Deve existir leis mais duras e governos que imponham mais regras, né? E que cobrem monetariamente mesmo, financeiramente dessas grandes corporações para que se responsabilizem por essas situações, né? Então, mas o que a gente vê é que as corporações, na verdade, que mandam no governo, né? As coisas inverteram, porque o que acontece? A gente vota em alguém, a gente coloca alguém lá em cima para quê? Para cuidar da gente. Mas quando as corporações se sobrepõem a esses governos, né? Então a gente fica o quê? À mercê das corporações. E por isso essa aversão muitas vezes ao capitalismo. Por quê? Porque se coloca, né, essas corporações num patamar acima de qualquer situação. Mas o que se, né, deve propor é sim um endurecimento, né, na cobrança de responsabilidade dessas indústrias, né? Então, o Cubatão hoje já melhorou, isso é um dado de 2012,
né? Então, hoje o Cubatão já melhorou também. Por quê? Porque existem legislações, né, muito severas com relação, atualmente severas com relação a emissões atmosféricas, né? E a cada dia a gente luta mais por isso. Eu sei porque eu trabalho na indústria, então eu entendo muito bem isso, né? Eu trabalho com Petrobras, trabalho com indústria de plástico, trabalho com indústria, né, que são clientes. Então, né, que a gente vê que as legislações estão cada vez mais impositivas, né? Mas ainda não é suficiente. São impositivas no sentido de controlar essas emissões, mas não de responsabilizar o emissor, né? Então, a gente ainda tem essas peculiaridades. Questão da definição, gente, de poluição, né? Então, depois dessas imagens chocantes, dessa tristeza toda, a gente vai falar aí de definição. O que é poluição, afinal? O que se entende por poluição? Poluição é a introdução, que seja direta ou indireta, de substâncias químicas ou até mesmo energia, como, por exemplo, temperatura, né? Calor, tá? Ou energia no ambiente, né? Em determinado ambiente, provocando um efeito negativo naquele equilíbrio daquele ecossistema, né? Causando danos à saúde humana, seres vivos, aos ecossistemas em si, tá? A contaminação é uma forma de poluição, tá? Mas a contaminação é uma definição diferente de poluição, não é a mesma coisa, né? Então, a contaminação é um caso particular de poluição, tá? Então, uma poluição ela pode ser mais severa e uma poluição ela pode ser menos severa. Isso vai depender o quê? Está relacionada à concentração daquela substância ou daquela energia naquele ambiente, né? Então, se você pensar assim, um ambiente contaminado, ele de fato é um ambiente poluído. Porém, um ambiente poluído nem sempre é um ambiente contaminado, tá bom? Por exemplo, resíduo doméstico, assim, de cozinha. Foi lá, fez uma salada, fez uma comida, não sei o quê, sobrou aquele resto, né? Aqueles restos do preparo do alimento, aquilo é um resíduo, certo? Porém, ele é um resíduo que, se incorporado, se enterrado, por exemplo, no solo, ele está fazendo com que ele está poluindo aquele solo, porque aquilo não pertencia àquela região, àquela área. Entretanto, não está contaminado, porque não é um resíduo, né, contaminante, porque é um resíduo degradável, é um resíduo, né, que pode ser reaproveitado no sentido da degradação microbiana. Então, entender a diferença? Agora, quando está realmente contaminado, é porque existem poluentes contaminantes, elementos químicos contaminantes. Aí você tem uma área contaminada além de poluída, né? Tá bom? Então, a contaminação refere-se à introdução no meio ambiente de qualquer produto ou organismo em concentrações nocivas à vida animal, à vida vegetal, né? Então, por exemplo, pode-se poluir mananciais com lançamento de água salobra ou esgoto, por exemplo, né? Então, você pode poluir, mas dependendo da concentração, você não tem uma contaminação evidente ali, né? Porque a concentração dos elementos químicos ainda não chegaram no limite de nos fazer mal, né? Então, não está contaminado. Nos fazer, que eu digo, né? Olha, o egocentrismo, né? De fazer mal tanto a nós, né? Como também a fauna e a flora daquela região. Tirei do Wikipedia, né? As definições, porque são definições básicas. Tipos de poluição, pessoal. A gente vai começar a falar aí, tratar da poluição atmosférica, beleza? Hoje a gente tenta dar um gás aí para falar sobre poluição atmosférica, a gente dá uma sequência nos outros tipos de poluição. A poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. Então, assim, uma queimada, por exemplo, você vai lá na tua casa, no jardim lá, faz uma fogueira. Você está contaminando o meio ambiente? Quer dizer, você está poluindo o meio ambiente? Você está poluindo o meio ambiente, sim. Aí eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, porque minha aula agora está sendo gravada, não está sendo ao vivo. Senão eu já tinha um monte de gente lá comentando. Mas eu não tenho. Nossa, falei demais, deixa eu beber uma água. Ai, hoje é sábado, eu devia estar tomando um vinho aqui, mas eu não posso, porque senão eu fico bêbada. Ai, vamos lá. Então, se você, né, faz uma queimada ali,
você gera poluição, mas você não contaminou aquele ambiente, porque isso é um foco muito pequeno em relação à proporção, né, daquele ambiente atmosférico. Agora, né, a poluição atmosférica, quando as concentrações desses poluentes excedem o limite, que começam a gerar consequências e danos, né, tanto ao ambiente quanto aos seres vivos, aí sim você tem uma poluição atmosférica relacionada à contaminação do ar, tá? A poluição atmosférica, né? Sobre a poluição atmosférica, as primeiras preocupações, gente, é um absurdo. A gente teve a Revolução Industrial no século XVIII, tá? Que deu início, então, a, a evolução, né, da indústria, a instalação de equipamentos que, né, naquela época não se tinha conhecimento das consequências das emissões de poluentes, né, causados, então não tinha como saber, era algo tudo muito novo, não existia legislação, não existia nenhum tipo de controle, né? Então, as primeiras preocupações com a qualidade do ar apareceram na era pré-cristã, né, devido ao uso do carvão como combustível, né? Então já se tinha essa preocupação, mas não se tinha nenhum tipo de legislação, né? Então a gente tem na época, né, que fala para cristã, né, então década de 18 aí, a gente tem o exemplo da Inglaterra, que é o exemplo mais típico, né, que a gente pega do início da preocupação com a poluição atmosférica, que era um foco, né, as indústrias elas eram movidas à energia da queima do carvão mineral, né, então tinham as minas de carvão, que eram retirados os carvões, então esse combustível então era queimado, né, nas indústrias, gerando energia para as indústrias, para as locomotivas, né, para os veículos e assim por diante. E a Inglaterra foi um caso muito exagerado, né, de problemas com a população e até com o ambiente em relação a essa poluição. Para vocês terem uma ideia, na época da Revolução Industrial, né, isso décadas depois, né, da instituição da Revolução Industrial, do surgimento dessa revolução, existem relatos, né? Existem realmente artigos científicos que trazem esses relatos, né? De que muitas espécies de animais, por exemplo, sofreram mutação por causa dessas poluições atmosféricas. Então tem um artigo científico muito interessante, né? Que inclusive nessa revista aqui, gente, ó, eu coloquei aqui né, a referência para vocês, ela cita esse relato, né, e coloca lá a referência, que mariposas, né, lá na época, né, porque você tinha na Inglaterra, né, o famoso smog, né, que era a fumaça que pairava pelas cidades, né, Londres principalmente, né, que pairava pelas cidades, e aquele smog afetava a visão das pessoas, davam doenças respiratórias crônicas, e aí, inclusive os animais tiveram que se adaptar, por quê? Porque as árvores, elas ficaram tão cheia de material particulado, né, em sua superfície, né, ficando muito escuras. Então, as mariposas brancas, que é uma espécie de mariposa, né, acabaram sofrendo uma mutação, né, se adaptando àquele ambiente, né, na verdade não chega nem a ser uma mutação na realidade, né, existiam mariposas brancas e mariposas pretas, né, e as mariposas pretas que conseguiram se adaptar melhor, né, e não houve realmente uma mudança genética, né, pelo que eu li no artigo, mas houve essa adaptação e as mariposas brancas tiveram que migrar, né, para outras regiões em que o smog proveniente da queima desses materiais combustíveis não afetassem, né, a sua sobrevivência. Então, houve migração, houve apenas, né, então, a existência de mariposas escuras, né? Por quê? Porque as mariposas, né, tinham a sua defesa, né, como se diz? A, a capacidade de se camuflar,
né, de camuflagem, né, em árvores, né, que tinham certas aparências, então, algumas mariposas cinzas, né, e tinham as mariposas mais escuras, né, então observou-se, né, essa mudança no cenário desses animais especificamente, né? Lógico, tem outros estudos de outras situações com outros seres vivos, tá? Por exemplo, existem estudos, né, sobre os gafanhotos também, né? Então, os gafanhotos de determinadas regiões com altas concentrações de poluentes, né, principalmente em material particulado, acabaram se desenvolvendo menos, né, então ficaram menores, né, e assim a gente vê uma mudança, né, nas características do meio ambiente e até de nós mesmos, né, é que nem, por exemplo, a galera que mora, né, em regiões muito secas, que que tem problemas, né, respiratórios, né? Então, as pessoas tratam isso até como algo normal. Ah, não, isso é uma característica já de quem mora naquela região, né? Que nem, por exemplo, a galera que mora aqui em Curitiba, que é renitento, né? Por causa de tanto agora, né, da parte da poeira, como também, né, do clima, né? Temos variações, né, de temperatura. Olha aí né, que é essas variações bruscas de temperatura não deixa de ser uma poluição, né? Então, a gente que sofre muita variação de temperatura, a gente também tem problemas respiratórios. E você vê, então, uma mudança na característica dos seres. É lógico que isso, é como eu sempre digo, essas evoluções, essas modificações, essas transições, elas ocorrem normalmente, é algo natural, porém o homem, ele acaba, né, fazendo com que isso ocorra, às vezes, de forma não natural, né, ou seja, de forma, assim, artificial, né, uma forma que é catalisada pelas nossas ações, né, de agressão ao meio ambiente mesmo, e além, né, da questão natural, eu sempre falo isso, que sempre falo nas aulas, né, o homem tem a capacidade, né, de alterar aquilo que ele toca, né? Então o homem tem a capacidade de alterar o ambiente que ele está, né? Então isso, né, fica muito bem provado nessas situações que são cientificamente provadas. As principais poluentes atmosféricos, galera, a gente tem vários, tá? Eu vou citar alguns, não vou ficar me prendendo muito a isso, tá? Porque não é o foco da nossa aula, né? A nossa aula de ciência do ambiente é para vocês justamente entenderem todos esses processos que ocorrem. Então, a gente vem, né, de uma temática lá do início da aula, da nossa disciplina, né? Falando da relação entre sociedade e ambiente, porque a gente precisa entender isso, né, o tripé, né, entre economia, sociedade e meio ambiente. Então, a gente precisa entender essa relação para poder avaliar, né, todas essas questões que a gente está colocando agora, que são a questão dos poluentes. Tá? Então, mas essa interação que nos interessa na nossa disciplina, né? Mas eu vou citar aqui para vocês os principais poluentes atmosféricos. Acho que quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente conseguir entender, melhor é para a gente, né? Lógico que, nossa, tem tanta coisa, é infinito, né? É incrível. A gente tem os aldeídos, que são radicais, né, de carbono ligados à hidroxila, HO, né, hidrogênio e oxigênio. Então, você tem uma cadeia carbônica ligadas a uma hidroxila. Então, são compostos químicos resultantes da oxidação parcial de alcoóis, né? Então, são substâncias químicas, né, que é uma função química, uma função química orgânica, né, que são os alcoóis. E esses aldeídos, eles são resultantes da oxidação, né, desses materiais, ou de reações fotoquímicas na atmosfera, ou seja, elementos químicos partículas, né, de elementos químicos que estão na atmosfera, que foram emitidos por essas emissões gasosas das indústrias e reagem entre si com a influência da energia solar, né, da energia fotoquímica, né, ou de fotólise ou de fotossíntese. Quando a gente fala foto, é uma reação proveniente, né, da interação com a luz. Né? Então, essas partículas elas reagem, né, gerando também os aldeídos. Né? Então,
E essas reações interagem principalmente com elementos que são os hidrocarbonetos, compostos poliméricos, né, que têm em suas características, né, os principais componentes, o carbono e o hidrogênio, por isso chamados de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são mais conhecidos como os famosos derivados de petróleo. Tá? Então, a gente tem nafteno, tolueno, benzeno, xileno, tá? Então, são infinitos hidrocarbonetos aí provenientes principalmente da indústria do petróleo e são emitidos diariamente. As fontes, né? Então, são de emissão da queima de combustível em veículos automotores, principalmente nos veículos que utilizam etanol, né? Formam aldeídos, porque é da reação da oxidação dos alcoóis, então, realmente formam os aldeídos, os mais evidenciados é o formaldeído e o acetaldeído, que é o mais predominante aí, né? Os efeitos desses aldeídos, tá? Os aldeídos, eles realmente são significativos, mas existem ainda outros poluentes piores que a gente vai falar, o material particulado principalmente, né? Os efeitos dos aldeídos, né, em grandes concentrações, né, são irritações das mucosas, dos olhos, do nariz, das vias respiratórias, né, que é o que a gente sente em regiões que realmente tem um tráfego de veículos, né, automotivos muito grande. O dióxido de enxofre, né, o SO2, a gente tem, na verdade, o dióxido e o monóxido de enxofre, né, o SO2 e o SO. Né? Então, mas o dióxido de enxofre é um gás tóxico, ele é incolor, ele pode ser emitido por fontes naturais, a gente já viu isso no ciclo do enxofre, né? Então, ele é emitido de formas naturais, porém, as fontes antropogênicas, elas acabam catalisando, acelerando, né? Aquele ciclo biogeoquímico do enxofre, não dando tempo para a natureza poder depurar todo esse elemento químico que está sendo emitido, né? Então, a gente potencializa essa poluição, né? E o maior problema do dióxido de enxofre é que forma material particulado de diâmetro reduzido. O que é isso? São poluentes de poeira. É poeira, gente. É por isso que a gente vê, né? Que eu estava falando assim, agora já escureceu, mas a gente vê ali no horizonte aquela massa escura, né, de poeira. Aquilo tem material particulado. O material particulado é um dos, né, é um dos piores poluentes porque junta, né, dióxido de enxofre, de carbono, de nitrogênio, né, e outros materiais, aldeídos, né, precipitados. Então, você tem vários tipos de materiais ali, de compostos químicos de tamanhos diferentes, porque vai variar de acordo com o diâmetro da molécula. Né? Então, por exemplo, o diâmetro do enxofre, né, ele é menor do que o diâmetro, por exemplo, do carbono, tá? De moléculas formadas, né? E daí você tem aí faixas, né, de particulados, porque eles vão se aglutinando, as moléculas vão se aglutinando, formando então o particulado, né, que é a poeirinha lá. E você tem poeirinha de diversos tamanhos. Você tem poeira de 2 microns, micrometros, 3 micras, 7, até poeiras visíveis a olho nu, né? E muitas vezes a tecnologia ela é muito cara para remover, quanto menor for o diâmetro do particulado, mais cara é a tecnologia para você remover, mais difícil é de você remover esse particulado. Então, né, as fontes existem naturais, como os vulcões, os sprays da água do mar, né, que a professora falou lá atrás, né? Mas a emissão antropogênica ela é causada pela queima de combustíveis fósseis, principalmente, né? Da atividade de geração de energia, né? Então, são as principais fontes. Os efeitos da saúde aí, né? Agravamento de sintomas da asma, de doenças respiratórias crônicas e assim por diante. O dióxido de nitrogênio, né, que a professora falou, então também é um elemento químico que é proveniente já da natureza, é um elemento natural, é né, uma molécula já natural, porém, né, como eu disse já anteriormente, o homem, né, a ação do homem acaba potencializando a formação desses compostos, né? É um fator, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, gente, é um fator
muito sério para a formação de chuva ácida. Porque quando esses elementos, NO2, SO2, encontram a água na atmosfera, se passar da concentração de depuração daquela atmosfera, encontra com a umidade, né? Então sobra dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, e encontra com a umidade, que é H2O, né? A água na atmosfera. Esses dois elementos reagem entre si, formando o quê? Ácido nítrico e ácido sulfúrico. Ou ácido sulfuroso, muitas vezes, né? Ácido anitroso. E esses compostos são ácidos. E quando chove, né, acaba chovendo uma água, né, acaba se precipitando uma água, né, contaminada com esses materiais ácidos e por isso, né, evidenciados como chuvas ácidas e que tem efeitos gigantescos aí, né, nas mudanças climáticas globais, né? Então a chuva ácida tem uma consequência muito grave com relação, principalmente também a colheitas e tudo mais, e até a contaminação da água e outros seres, que acaba, né, prejudicando toda uma cadeia alimentar. Eu tenho uma história, né, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora ali perto da Britanite, né, lá na região de Quatro Barras e tal, e ela tem uma quadra poliesportiva, né, ela aluga tal, essa quadra e ela mora do lado da Britanite ali, né, que agora é Inaex, né, Inaex Britanite, que é uma fábrica uma empresa que fabrica, uma indústria que fabrica dinamites, bombas, né, e eles têm a zona de testes deles, além das emissões, né, além dos reatores, né, para poder sintetizar os compostos que vão nas dinamites, né. Então, eles têm tanques de enxofre, de ácido sulfúrico, tanques de hidróxido de sódio, de outros, né, compostos que são utilizados para a sintetização de elementos que vão no material lá de dinamite e bomba e tal. E ela mora bem perto da zona de teste, então diversas vezes vai bum, bum, a gente leva um susto, né? Porque é do lado ali, é só susto para toda hora. E daí uma vez eu cheguei na casa dela, pô, ela tinha acabado de instalar a cobertura da cancha, assim, tava bonitaço, não sei o quê. Daí eu passei uns meses aí, foi uns meses que até deu bastante chuva, inclusive, né? Fiquei um tempão, assim, tipo uns 6 meses, 7 meses sem ir. Mas não deu um ano, assim, eu lembro que não deu um ano. Daí eu fui lá visitar ela, não sei o quê, né? Porque é uma amiga que a gente visita, que eu visito de vez em quando. E daí eu falei assim pra ela, nossa, guria, como tá já deteriorado, né, a cobertura da cancha, o que aconteceu, né, dela, guria, a chuva ácida, né, aqui a região tem bastante, né, então você veja que a gente às vezes não vê, né, mas quem vê sofre, quem vê sente. Daí ela falou, nem adianta arrumar, nem vou arrumar porque vou deixar acabar mesmo, vou fazer umas manutenções e colocar protetivo, né? Então, vou colocar do protetivo, tudo, mas o tempo, né? E essas emissões demasiadas acabam realmente prejudicando, né? A, a situação, né? Em vários formatos. Então, então realmente, assim, foi uma comprovação, assim, que eu vi, né, é uma situação, a gente só, né, às vezes lê os materiais científicos, né, e muitas vezes não vê com os próprios olhos, né, é algo chocante, assim, né, como tá perto da gente, e a gente muitas vezes não se dá conta. Então, né, a professora deu aí alguns exemplos, tá, de óxido de nitrogênio, aí a gente tem os hidrocarbonetos, tá, os hidrocarbonetos. Aí vocês conhecem muitos hidrocarbonetos, pessoal. Vocês conhecem aí os solventes usados, né, para remoção, né, por exemplo, de tinta, então você tem thinner, água rasa, querosene, né, todos esses caras aí, já falei xilol, benzeno, benzina, tetracloreto de carbono, clorofórmio, tipo, N tipos de hidrocarbonetos, né? E grande parte dos hidrocarbonetos, né? Então, nafteno, tolueno, vários, né? Hidrocarbonetos que existe uma química só para isso, que é a química orgânica, que estuda, né? Os hidrocarbonetos, que são ligações entre carbonos e hidrogênios.
Então, existem infinidades de compostos de hidrocarbonetos, né? E os hidrocarbonetos, eles devem mesmo ser muito bem estudados e muito bem controlados, né? Porque, principalmente os hidrocarbonetos, eles são provenientes, né? Esses hidrocarbonetos que eu digo que são comercializados, né? Dentre os plásticos, poliméricos, as resinas, né? Então, quando a gente fala de polímeros, a gente também está falando de hidrocarbonetos, né? Porque são ligações entre carbono e hidrogênio. Mas a gente tem os hidrocarbonetos gasosos, tá? Proveniente aí da queima, né? De materiais também, combustíveis fósseis. Então, veja que os combustíveis fósseis, eles nos trazem muitos benefícios, mas também causam muitos malefícios, né? Geram muitos malefícios. E a gente tem que realmente entender tudo isso para encontrar um jeito de equilibrar toda essa situação, né? Então, dentre os compostos formados, né, por hidrocarbonetos, a gente pode dividir em dois, né, hidrocarbonetos mais evidentes, né, que são os hidrocarbonetos totais, o THC, não é tetrahidrocannabinol, tá bom? É hidrocarbonetos totais. Então, a quantidade de hidrocarbonetos totais que você tem na atmosfera, né? CH4, lógico, né, gente, que nem todos os hidrocarbonetos são poluentes, tá? Que isso fique bem claro. Né? Tem hidrocarbonetos que são inertes, né? Ou seja, não reagem, eles são sintetizados, mas eles não trazem malefício. Porém, não são biodegradáveis, né? Daí você tem o gás metano, né, o CH4, né, que é conhecido, que é o mais conhecido aí pelo tetrahidrocarbono, que é mais conhecido por gás metano, e você tem os NMHC, que são os hidrocarbonetos não metanos, que compreendem os hidrocarbonetos totais, são os THCs, né, menos a parcela de metano. Então, o metano ele tem uma tratativa particular, tá? Mesmo porque ele é um gás natural, né? Ele não deixa de ser um gás natural. Então, ele tem uma tratativa particular, né? As fontes de proveniência desses hidrocarbonetos, né, são, nossa, várias, né? Então, existem desde os processos naturais lá, a formação desses hidrocarbonetos, então nós produzimos gás metano, né? Desde emissões e processos industriais, tá? Então, a gente tem essas emissões aí bem efetivas. Aí a gente tem o material particulado, que é uma mistura complexa aí de sólidos de diâmetros reduzidos, que eu falei para vocês sobre o material particulado, que não deixa de ser aí a poeira, que muitas vezes a gente até consegue ver, né, a olho nu, mas a gente também tem material particulado que a gente não consegue ver, e esse é que é o problema. Né? Então, a professora até falou de alguns aí atrás, né? Você tem material particulado, sólido, e esse material particulado ele é um grande vilão na poluição atmosférica, né? E o seu tratamento depende muitas vezes do composto, do elemento químico que compõe aquele material particulado e também do diâmetro, do tamanho desse material, né? Como o professor havia falado. Vocês podem ver que a maior parte todos que eu falei até agora, qual foi a fonte de emissão mais evidente em todas? Que apareceu em todas. Queima de combustíveis fósseis. Né? Então, assim, gente, é evidente, a gente tem que achar outras maneiras. Você tem que achar outras maneiras. Essa maneira de ficar queimando carvão e mineral e outros combustíveis derivados de petróleo não está dando certo. Entendeu? Então tem que haver um equilíbrio aí, tem que haver outra forma. Né? E existem outras formas, né? Formas de reaproveitamento, principalmente desses próprios materiais, desses próprios poluentes, né? Porque existem muitos poluentes que podem ser reaproveitados. Então, existem sim tecnologias, é aquilo que eu falei, porque a gente depende o quê? Das corporações, né? Então, as corporações não estão nem aí. Os efeitos, né, que a gente está vendo aí, câncer respiratório. Então, assim, eu estou só mostrando para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma lida, né, que se instruíssem, né, mas a professora não vai ficar aqui batendo na tecla. A gente sabe que todos esses poluentes que a gente tem visto aqui agora, e existem outros, realmente, da forma que está sendo emitido, da forma que está sendo, né, acometido, infelizmente, a situação é só piorar. O monóxido de carbono, que a gente falou já da emissão de carbono, que não é uma coisa ruim, mas que se a gente degradar, por exemplo, a vegetação do planeta, não tem como depurar todo esse carbono,
né, emitido. Então, ele é um gás inodoro, incolor, formado no processo da queima de combustíveis, olha aí, né? Então, ele é proveniente já, né, de queima de combustíveis, de qualquer tipo de combustível, tá? Então, seja biomassa, seja combustível, né, derivado de fóssil, né? Então, ele é realmente derivado da queima. As fontes, emissão de processo de combustão, né, que ocorrem em condições não ideais, então existe uma metodologia de controle para que minimize a emissão, né, de monóxido de carbono, tá? Evidências dos efeitos. Então a gente falou aí, né, mostrei alguns tipos aí de poluentes atmosféricos. A gente tem, então, evidências desses efeitos. Tá? Então, no Brasil, no início da década de 90, nossa, gente, pense, foi só a partir, né? Então, a Revolução Industrial, século XVIII, tá? 1800 e bolinha. Aqui no Brasil demorou 100 anos, quase 200 anos, né? Para a gente poder instituir normativas e legislações severas na questão de emissões atmosféricas. Então, foi lá em meados de 1980 que né, que a política ambiental começou a se mexer sobre as emissões. Até então, não se tinha um controle imediato para essas emissões atmosféricas, sendo que a Revolução Industrial já tinha se iniciado lá no século XVIII. Então, você veja, né, como a gente, passos de formiga e sem vontade, porque os problemas estavam vindo e medidas tinham que ser tomadas, né? Aí agora, né, na situação que a gente está, a gente sabe disso, a gente tem evidência e mesmo assim a gente bate na tecla. A gente que eu digo, porque nós também somos responsáveis por muitas coisas, né? É por isso que eu digo, a gente tem que entender para poder se mobilizar de alguma maneira. No Brasil, no início da década de 90, os estudos associaram o dióxido de nitrogênio, NO2, com mortalidade por doenças respiratórias em crianças, tá? E o material particulado com a mortalidade em adultos. Tá? Estudos complementares confirmaram que as crianças são muito suscetíveis e se relacionaram aumentos nos atendimentos de pronto-socorros e internações hospitalares com aumentos de material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, e até 5 dias após a elevação do poluente. Então, a pessoa ficava, né, doente e pode ser evidenciado concentrações no organismo dessa pessoa, né, depois de 5 dias ainda da inalação desses poluentes. Então, esse artigo científico foi tirado da Cielo, vocês podem dar uma olhadinha se vocês quiserem. E aí, além dessas evidências aí, a gente tem N tipo de evidência, que eu tirei do Google Acadêmico, coloquei lá, ó, consequências da poluição atmosférica, e chove, né, artigo científico sobre o tema. Então, é algo que, poxa, não já se sabe, né? A gente tem, pessoal, como legislação e normativas, então o que aconteceu, né? No Brasil, até ali, né, até na verdade, final da década de 70, não se tinha muitas preocupações, já se sabiam de algumas consequências sobre as poluições atmosféricas, mas as instituições legislativas de controle dessas emissões, elas partiram de fato na década de 90. Né? Então, a Lei 8.723 de 93 dispõe sobre a redução dessas emissões poluentes de veículos automotores, tá? Daí você, a partir dessa legislação, você vê uma derivação de instruções normativas, legislações normativas para que se haja o controle dessas emissões, né? Então, por exemplo, a gente tem uma frota lá na indústria, né? Para a gente conseguir certificações de ISO, essas coisas, a gente precisa estar dentro, né, da legislação, da normativa, da instrução normativa do CONAMA, que estabelece os critérios de medição dos poluentes atmosféricos quando os veículos automotores estão, né, em trânsito. Então, a gente tem que fazer lá as medições, a gente tem que fazer a calibração, a gente tem que fazer a manutenção da frota, para quê? Para minimizar os efluentes gasosos gerados, né? E assim por diante. Então, putz, né? Você tem toda uma normativa daí instituída a partir dessa legislação.
A resolução CONAMA 382 de 2006 já estabelece os limites máximos de emissões de poluentes atmosféricos para fontes fixas, né, que são as chaminés de indústrias. Então, você tem a partir de... Olha, gente, 2006, cara. Tipo, foi ontem. Foi ontem. Sabe, a industrialização do Brasil, ela começou na década de 40. 1940 começou a industrialização no Brasil, né? Que a industrialização, ela, né, no Brasil, ela foi mais, lógico, né, atrasada em relação à data da Revolução Industrial, obviamente. E a partir da década de 40 você já tinha instituído várias indústrias, né, na região brasileira. E o CONAMA, né, que é um dos órgãos reguladores, legisladores da parte do meio ambiente, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, foi estabelecer esses limites máximos só em 2006. Né? Então, assim, e essas leis, gente, elas só são instituídas, por isso que é importante a gente conhecer projeto de político, a gente saber das intenções, a gente saber dos decretos, das PECs, o que está rolando, sabe? É importante a gente entender tudo isso para saber que caminho a gente segue. Porque essas legislações elas são super necessárias. Né? Então estabelece limites máximos de emissão, ou seja, cara, se você estiver emitindo mais, você vai ter que ser autuado, e se houver essa autuação vai ter que ser revertida em responsabilização desses acidentes, né? Então, o que a gente vê é que as indústrias de médio e pequeno porte sofrem demasiadamente com essas imposições, e devem sofrer, com certeza. Mas a gente vê que as grandes indústrias, né, as indústrias, na verdade, né, que vamos citar nomes aí, que Samarco da vida, né? Essa galera aí, a gente vê que estão acima da lei. Por mais que sejam impostas as penalidades, a gente sabe que no Brasil não funcionam, não funciona, né? Essas penalidades não funcionam para esse tipo de indústria. A gente vê, poxa, que nem eu trabalho numa indústria de médio porte. Então, assim, e eu trabalho ainda numa indústria de médio porte que está localizada em área de proteção ambiental. Caraca, meu! É fiscalização o tempo todo. Eu não acho ruim, tem que ter mesmo. Só que a gente não vê a mesma imposição para indústrias que fazem o quê? Que mandam, né? Que são grandes corporações que mandam. Então, por que eu tenho que me submeter, né? Ai, já tô brava. Quais as soluções para evitar ou para minimizar as emissões atmosféricas ou a geração desses efluentes gasosos? Quais são as tecnologias associadas ao tratamento dessas emissões, como forma, então, de mitigar as consequências dessas cargas poluidoras? Né? O que tem para fazer? Né? Quais os tipos de tratamento de efluentes? Né? Então, existem várias tecnologias de tratamento de efluentes gasosos. Por exemplo, né? A gente, antes de falar, né, dos exemplos de tratamento de efluentes gasosos são as emissões atmosféricas, né? São os gases emitidos seja fixo, né? Ou até mesmo de veículos automotores. Então, esses veículos aqui eu falo mais da indústria, tá? Não falo tanto de veículos automotores. Então, o tratamento de efluentes gasosos se faz necessário por quê, gente? Porque não existe nenhum tipo de processo industrial que não haja emissão atmosférica. Não existe. Porque para você alimentar uma indústria, você vai ter que queimar combustível, seja combustível fóssil, seja biomassa. E qualquer queima vai gerar o quê? Vai gerar gases poluentes, né? Então, poxa, que lá na indústria, a gente tem a cada 3 meses, de acordo com a legislação, a cada 3 meses eu tenho que fazer controle de emissão atmosférica. Vai o laboratório lá, faz a medição, eu tenho que botar para queimar, tenho que botar para funcionar o negócio lá, os reatores, eu tenho que botar para funcionar a caldeira, e daí vai lá, faz as medições atmosféricas, tem que estar dentro do limite estabelecido pelo CONAMA, né? Então, existe toda uma tratativa em cima disso. E não tem, né? Por isso que deve existir tecnologias para poder mitigar essas emissões, né, de gases, ou alguma tecnologia de reaproveitamento desses gases. Por quê? Porque sem emissão não há indústria. Isso é fato, né? Então, remoção de poluentes. A remoção dos poluentes gasosos das emissões industriais, ela é feita de acordo com as características do poluente,
né? Então, depende do tipo de emissão, depende do tipo de fabricação ali, de segmento da indústria, né? Para material particulado, por exemplo, você tem câmaras de separação por ciclone, precipitação eletrostática, filtração das partículas, coletores de umidade, né? Então, a prof vai falar deles aqui mais para frente. Para efluentes que não são particulados, ou seja, que têm em sua massa, né, na sua emissão, na massa emitida, não há material particulado, porém há elementos químicos, né, tóxicos ou poluentes. A remoção do material particulado. Como que a gente pode fazer a remoção desse material? Bom, um jeito mais simples é filtro, né? Você tem filtro de membrana, filtro de pano, filtro de carvão ativado, filtro de argila dissolvente. Então, você tem N tipos de filtros que você pode aplicar no duto de saída da emissão. Tá? Você tem também, para remoção de material particulado, os coletores úmidos, que são sistemas acoplados à parte, né, de duto da emissão. Esses coletores úmidos utilizam, então, água para fazer com que esse material particulado aglutine, né, junte-se com a água, aglutine e forme, então, um lodo, né, que fica no fundo do coletor. É um resíduo que depois vai ter que ser tratado. Existem daí tratamentos para esse resíduo que é gerado, porque daí gera um resíduo, tipo um lodo, que fica no fundo, né, desses coletores, que daí deve ser removido, né? Ele pode gerar um lodo até mais líquido, daí você tem diferentes tratamentos para esses resíduos. Então, às vezes, você está tirando um resíduo e está gerando outro resíduo, mas existe um outro tratamento para esse resíduo. Então, veja, existem soluções, só que como elas soluções, às vezes, além de complexas, porque elas acabam tendo que ser complexas, né? Porque, veja, você está eliminando com esses dispositivos, ó, por exemplo, você tem aqui os coletores úmidos a spray, em que você incide um jato, né? No duto, um jato tipo aqueles sprinklers, né? Que formam um spray aqui, né? Nesse duto, e daí você tem, ó, o gás, né? Sendo emitido aqui para cima, né? E daí, quando encontra esses sprays de água, a material particulado acaba caindo aqui no fundo desse coletor, né? Do duto, tá? E você tem também em formato de ciclone, né? Então, daí depende do tamanho do particulado, do elemento químico e assim por diante, né? Então, daí forma um outro resíduo. Mas, gente, ok, vai ter que fazer desse jeito, ou então estudar outras metodologias, outras tecnologias para tentar melhorar esse sistema, entende? Então, assim, tecnologia há, só que como existem complexidades, existem às vezes, porque às vezes são sistemas caros, né? Mas que, pelo amor de Deus, gente, a maioria das indústrias, principalmente indústrias de grande porte, de porte significativo, tem como fazer esses sistemas. Inclusive, né, são obrigados de acordo com a lei. Ainda para remover, né, o material particulado, você tem esse sistema de câmara de deposição, que também é um sistema super simples, a gente vê por aí, né, quem trafega aí em regiões industriais, vê muito isso, tá? Então, você vê isso em indústria cimenteira, né, indústria petroquímica, indústria de grãos, você vê em vários tipos de indústrias esse tipo de dispositivo para remoção de particulado. Né? Então, a câmara de deposição é bem simples, né? Então, você tem um duto, né, de gás aqui, e essas câmaras, né? Então, aqui você tem um fluxo, né, de ar, tá? E essas câmaras, elas vão acumular o material particulado que vai se depositar pela ação gravitacional. Então, é algo bem simples. Né? É um dos mais simples, só que daí depende do peso, né? Depende do tamanho, do peso da partícula, né? Do material particulado. Então, para cada emissão, você tem um tipo de tratamento, você tem um tipo de dispositivo, tá? Os ciclones, por exemplo, né, a gente também vê bastante, né, esse tipo de tratamento, esse tipo de dispositivo acoplado aí aos dutos, né, de emissão gasosa, são dispositivos que utilizam da força centrífuga, né? Então, você tem uma ali incidindo, né, o ar, né, em formato de ciclone, tá? Que vai auxiliar na separação do material particulado do gás que vai correr, né, no centro desse ciclone. Então, ele acaba arrastando e a poeira tem que chegar nesses coletores, né?
Então, aqui está explicadinho como funciona, tá certo? A remoção do material particulado também pode se dar por método de precipitador de partículas, né? Então, o precipitador de partículas já é um sistema mais caro, um sistema mais dedicado, porque daí é para partículas ionizantes, né? Então, por exemplo, são partículas de íons de enxofre, íons de nitrogênio, íons de carbono, né? Que se desintegraram e formaram substâncias iônicas. O que acontece? Você tem um duto em que está energizado eletricamente com íons positivos e negativos, né? Que vai atrair, né? Esses íons, né? De materiais particulados, ou seja, esses elementos químicos que estão ionizados vão atrair e vão, então, né? Ficar retidos na parede e que muitas vezes com o peso, né, de se aglutinarem ali, com o peso vão ter que ser coletados aqui por esse coletor, né? Então, tem a parte das partículas líquidas e as partículas sólidas, né? Então, funciona basicamente dessa maneira, esse tipo de coletor de material particulado. Né? Então, o próximo tipo de poluição que a gente vai ver aí se remetem às poluições hídricas. A prof ainda vai preparar a aula semana que vem. Não tive tempo ainda, né? Então, eu gostaria de agradecer, pessoal, por vocês terem tido a paciência, porque muitas vezes muitos alunos não têm, sabe, esse interesse ou essa paciência de entender como as coisas funcionam, porque acham que é mais um eco chato ali dando aula de meio ambiente, ai que saco. Mas não é essa situação. Eu quero trazer para vocês aqui a realidade da indústria, a realidade de como a gente tem que trabalhar para tentar mitigar essas consequências antrópicas, né? E é isso que eu tenho batido na tecla aqui várias vezes para vocês durante as nossas aulas. Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse material, então, tá lá, né, disponível para vocês na nossa pastinha, tá lá no YouTube, tá? Então, se gostarem, dá um like lá, tá bom? Beijo, galera! E a gente se vê semana que vem, né? Se tudo der certo. Beijão para vocês. Se cuidem. Qualquer dúvida, me mandem e-mail lá, tá bom? Pena não estar com vocês hoje ao vivo para ver os comentários. Mas agradeço a participação de quem pôde ver essa aula. Um beijo bem grande para vocês e até mais.